para você? É o dia mais importante. É o dia que Jesus nasceu. Vamos cantar, Jesus nasceu. É Natal! Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz ao filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Escolhi
Mamãe, Jesus nasceu pequenininho igual a mim? Mamãe, Jesus nasceu pequenininho igual a mim? Sim, meu filho, ele nasceu pequenino igual a você. Mamãe, a mamãe Maria cantava belas musiquinhas para ele? A mamãe Maria cantava belas musiquinhas para ele? Eu creio que sim, meu filho. Eu creio que ela cantava belas canções para Jesus dormir. Entre os braços de Maria repouso pequenino ser. Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. É Deus em forma de criança, tão frágil adormecer. E nessa noite que transporta alegria, nos lindos riqueza acolher, tudo em volta ganha cor e muita luz, celebrando a chegada do Senhor. Entre os braços de Maria repousa o pequenino ser. Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. Deus em forma de criança, tão frágil adormecer. Mas a todos que Jesus chegou ao mundo, Os mais sofridos e aos que quase nada têm, ele vem pra ti, de amor, vida e será compaixão. Estávamos no campo quando anjos anunciaram o nascimento do menino Jesus, dizendo que encontraríamos numa manjedoura. Tudo é tão singelo, é sutil demais, silenciosa noite, tão cheia de paz. Como pode o rei nascer sem festejos para o acolher? Como pode o rei nascer sem riquezas para o receber? Foi assim, veio Deus
seu tesouro somos nós. Ao pensar naquela noite quando o Rei Jesus veio à terra para trazer esperança e luz, no palácio irá viver o pequeno rei, face a face, enfim, não será o meu prazer. Apressadamente então nós fomos procurar o menino Rei Jesus para o adorar. Numa manjedoura ali, eis o nosso Rei. Tudo que eu tenho e sou, a Ele eu darei. O encontramos, Cristo nosso Rei chegou. O encontramos, Ele é o nosso Salvador. Longa caminhada para chegarmos ao lugar, vimos sua estrela além, Ele a nos guiar. Ouro, incenso e mirra trazemos a Jesus e ao mundo anunciar, eis a nossa luz. Encontramos, Cristo nosso Rei chegou. O encontramos, Ele é o nosso Salvador. O encontramos, esse nosso Salvador. Cristo é nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Que o amor de Deus nasça todos os dias no nosso Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia. E que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que se chama Emanuel, o Deus presente conosco. Crianças, vamos todos nos alegrar e cantar, porque hoje é Natal, Jesus nasceu. Cantem, crianças, alegremente, Jesus nasceu.
mais de 2000 anos, essa história começou. Nascia neste mundo o Filho de Deus. Jesus é seu nome. Foi assim que nos iniciou. Imagine você que noite gloriosa, o céu desceu até a terra. O morador mais ilustre nasceu entre os homens. Em um estábulo, junto com ovelhas, bois, jumentinhos, nasceu o Filho de Deus, o nosso Jesus, o Príncipe da Paz. Agora, meus amados, convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos fazer a leitura do texto bíblico que está em Mateus, capítulo 2, verso 11. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos falar nesta manhã sobre Natal e avivamento. E chamo a atenção dos irmãos para o texto, a visita dos magos. E no verso 11 diz assim: entrando na casa, os magos viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, preste bem atenção nisso, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Prostraram e o adoraram. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Meus amados irmãos, apenas há determinados dias na vida de um ministério, na vida de um pastor, que nós somos levados a fazer assim uma retrospectiva, refletir sobre muitas coisas. Nessa sexta-feira que passou agora, dia 17, eu completei 31 anos que recebi a imposição de mãos para ser pastor.
sem contar quase 2 anos que pastoreei sem o título de pastor. Mas dia 17 de dezembro de 1979, então, diante da igreja, a qual me chamou para ser pastor, me convidou e pediu a minha ordenação, então eu fui consagrado. De lá até hoje, 31 anos. E naquele dia, ficamos a pensar muitas coisas na carreira dos 31 anos. Um retrospecto, o que se vê, o que se aprende, um balanço de erros, acertos e erros. E uma das coisas que pensei, que refleti, é o desastre, é o maior desastre que acontece no meio do povo de Deus, que eu tenho presenciado, que eu tenho vivenciado isso em aconselhamento, lidando com famílias, lidando com membros. Qual tem sido um dos maiores problemas que afeta a vida espiritual? E, meus amados, é sobre este assunto que eu quero abordar aqui, usando esse texto. Os magos, quando viram Jesus, a primeira coisa, prostraram-se e adoraram. Prostraram-se e adoraram. Sabe qual é uma das definições de prostrar-se? Prestem bem atenção, que é para entender isso. Prostrar é deitar por terra. Se deitaram por terra. Não é inclinar a cabeça, não. Não é só isso aqui, como se costuma fazer, saudando as altezas aí, não é? Principalmente no Oriente Médio, assim. Não, prostraram-se, deitaram na terra e o adoraram. E eu fico pensando nisso aqui. O que é encontrar Jesus? O que é ver Jesus? O que é viver com Jesus? Não pode faltar esse ingrediente na vida cristã: prostrar e adorar. Prostração, adoração. Não pode. E é daqui então que eu quero tirar 2 pérolas que não pode de maneira alguma ficarem ofuscadas na vida cristã, porque isso vai gerar muito problema. Vai gerar muito problema. E já está gerando. E se não for resolvido, gerará muito mais ainda. Agora, é preciso, entendam bem o que eu vou falar. Quando Salomão foi tomar posse, Davi disse para Salomão: meu filho, sê homem. E a palavra aqui eu vou generalizar: é preciso ser homem, no sentido bíblico, para entender a vivência, a prática dessas 2 pérolas na vida cristã. E é nisso, meu irmão, que eu quero comentar, e já vou começar pela primeira. Primeiro, quem é que não quer experimentar um despertamento na vida cristã? Todos nós queremos. Quem é que não quer experimentar um crescimento espiritual? Todos nós queremos. Agora, o que nós estamos fazendo para isso? Os magos prostraram-se e adoraram. O que nós estamos fazendo? Pegar a Bíblia, vir para a igreja, cantamos, amém, tal, terminamos, vamos para casa, mais uma semana pela frente e tal. A vida cristã não é isso. Prostrar e adorar. Então a primeira pérola, a primeira grande bênção que serve para trazer o avivamento a uma vida cristã é essa: humildade, humilhação. Sabe o que é humildade? Humildade é deitar-se por terra. João, capítulo 13, versos 14 e 15. João, capítulo 13, versos 14 e 15. Do verso 12 até o verso 20 é aquela lição de humildade que Jesus dá aos discípulos. Pega a bacia, vai para os pés do discípulo, mas só para entendermos bem, eu vou dar aqui só o sumo
resumido nesses versos aqui, o 14 e 15. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo. Você é capaz de se humilhar a ponto de lavar o pé do seu irmão? Você é capaz de se humilhar? Tem sido um dos maiores problemas que eu tenho encontrado nos meus 31 anos de pastorado. Porque se o assunto não é resolvido, o problema está lá na frente. A raiz de amargura, o ranço, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas o orgulho desgraçado não deixa a pessoa resolver o problema. Irmão, essa bênção eu chamo a teologia da bacia. Denomino isso aqui teologia da bacia. Os irmãos já imaginaram? Se eu agora ponho uma bacia aqui na frente e começo a chamar um por um aqui, vem cá que eu vou lavar o pé de vocês. Vocês vão dizer, pastor, essa não, que é isso? Endoidou? Mas Jesus fez isso. Ué, ele não é o meu Senhor? Não é o Senhor de vocês? Ele fez isso. E meus amados, Deus que se esvazia e vem para o mundo fétido, já é uma lição muito maior do que lavar os pés. Ele se esvaziou da sua glória e já veio habitar nesse mundo aqui fétido. Nasceu num estábulo. Quem já esteve num estábulo aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas conhecem o que é um estábulo aqui? Olha, tem um bom número. O estábulo é cheiroso, é? Tenha uma ideia de onde Jesus nasceu. Não, eu não estou sensacionalizando nada, não. A Bíblia diz, nasceu num estábulo. Ou vocês pensam que o estábulo está limpinho, arrumadinho, perfumado, higienizado? O Deus que se fez carne nasceu no estábulo. Humildade. Esvaziou-se, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de tudo. Estábulo. E a bênção? Logo depois sai do estábulo, está numa casa, vão os magos. E os magos, porque conhecem Jesus, conheceram, tiveram um encontro com ele, não tiveram jeito. Aprenderam dele. Ele nasceu no estábulo, eu me prostro. E os magos se prostraram. Porque o adoraram. Quem se adora, prostra-se. Quem adora a Deus, prostra-se. Quem o adora, se prostra. Então, meus irmãos, eu vou só citar um exemplo da Bíblia para terminar esse ponto e entrar no último. A pérola da humildade. Vamos ler Provérbios, capítulo 29, tem muitas referências, só vou citar Provérbios para não ir muito longe. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, verso 23, diz o seguinte: a soberba do homem, o orgulho o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde de espírito obterá honra. Agora o orgulhoso, soberbo, aquele que endurece a cerviz, está escrito aqui, ó. A soberba o abaterá. E eu só vou citar um exemplo da Bíblia. Olha, tem tantos, mas o exemplo desse rapaz me toca. É bonita a história dele, Mefibosete, neto de Saul. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 9, 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 9. Meus amados, isso aqui é a teologia da bacia. Então eu vou pegar o exemplo desse homem para entender o que é a pérola da humildade. Aonde leva a humildade? Note que lá em Provérbio está escrito: a soberba derruba, mas a humildade concede honra. É o que o sábio escreveu.
E agora note aqui, Mefibosete, capítulo 9 de 2 Samuel. O reino estava consolidado. Isbosete, filho de Saul, por causa da liderança de Abner, general de Saul, conseguiu ficar 2 anos reinando sobre a tribo de Benjamim e as demais tribos fora Judá. Judá ficou já com o rei Davi. Davi foi eleito rei de Judá, não de Israel ainda, de Judá. Ao passo que Isbosete foi eleito rei daquela parte do reino do norte, que ainda não estava dividido. Eram as outras tribos de Israel. Saul é morto. Isbosete vai ao trono. Reina só 2 anos. Abner é morto. Mas antes de morrer, Abner tem um aconselhamento, uma reunião com Davi e promete passar as tribos de Isbosete para o reino de Judá. E assim todo o reino ficaria consolidado sob o reinado de Davi. E de fato Davi subiu ao trono. Isbosete foi assassinado por 2 homens que trabalhavam com ele, que cuidavam dele. Baaná e, se não me engano, o outro era Recabe. Assassinaram Isbosete. O reino estava consolidado. Davi sobe ao trono. E aí veja o que Davi faz. Entendam bem, veja o que ele faz aqui. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Essa palavra bondade aí pode ser traduzida por graça, para que eu use de graça. Agora veja o verso 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Então perguntou-lhe Davi, que agora já era rei sobre todo Israel: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe Davi, verso 3: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Bondade de Deus. Humilde é entender isso. Se Deus foi bom para mim e é bom para mim, a ponto de mandar seu filho naquela manjedoura e depois morrer na cruz, por que eu não posso usar da bondade dele para com os meus irmãos? Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Disse Ziba: ainda há um filho de Jonatas, amigo de Davi, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. E lá se você voltar um pouquinho, aí do capítulo 9, descer para o capítulo 4, verso 4, você vai ver que quando o pai de Mefibosete, que era Isbosete, Mefibosete era neto de Saul, Isbosete filho, Isbosete pai de Mefibosete. Então, quando mataram Isbosete, a ama, o aia, que cuidava de Mefibosete, pequenininho, saiu correndo com ele no colo. Ou ela tropeçou, se desequilibrou, a criança caiu do colo dela. E quando caiu de uma tal maneira, ou uma fratura exposta, alguma coisa aconteceu, que não teve jeito daquele menino voltar a andar normalmente. E ficou aleijado, ficou coxo de ambos os pés. Então Davi disse: não há ninguém. E Ziba disse: tem ele lá, é aleijado de ambos os pés. E disse Davi: onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é um lugar que significa não fértil. Não, Debar, fertilidade. Um lugar que não tem fertilidade, ou em outras palavras, um lugar estéril. Assim vivia Mefibosete, coxo, aleijado, num lugar que não tinha fertilidade nenhuma. Mas Davi mandou chamá-lo. Em vez da vingança, porque quando um rei tomava posse naquela época, ele mandava matar logo a descendência dos outros, para não ter perseguição política futura no seu reino. Mas Davi não fez isso. Manda chamar Mefibosete. Mefibosete então vem à presença dele. Agora, olha, irmãos, é aqui que eu quero pelo menos concluir esse ponto. Que coisa maravilhosa. Vejam, Mefibosete agora vem diante do rei Davi. De 5 a 7. 9, de 5 a 7.
Volte lá, 9, de 5 a 7. Olha o diálogo. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, o aleijado, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Mefibosete, uma das traduções é vergonha que destrói. E ele praticamente com a sua vergonha estava destruído, morando num lugar totalmente à parte, longe de tudo e de todos. Eis aqui teu servo, servo, já não era príncipe, eis aqui o filho de Saul, o neto de Saul, eis aqui o filho de Jonatas, teu amigo, eis aqui teu servo. Agora veja só o verso 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão, sempre à minha mesa. Que coisa! Graça! Graça! Mefibosete, de hoje em diante você vai ser tratado como um dos meus filhos. Aliás, uma das traduções populares da Bíblia diz que exatamente isso, tu comerás pão como um dos meus filhos à minha mesa. Tu farás as refeições do palácio junto comigo como um dos meus filhos. E está correto. Você daqui para frente vai morar comigo e vai comer pão na minha mesa, na minha presença e na presença dos meus filhos. E olha o verso 8. Olha o verso 8 aí. Então se inclinou Mefibosete e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cachorro morto como eu? Irmãos, aí está o segredo. Sabe o que aconteceu aí? O encontro de 2 cachorros mortos. Davi também era um cachorro morto. Veja lá em 1 Samuel, no capítulo 24, verso 14. Ali ele vai dizer, quando Saul encontra e ele preservou a vida de Saul, ele fala para Saul, por que ainda queres me matar? Eu não sou um cachorro morto, não sou uma pulga. Então quando 2 cachorros mortos se encontram, há regozijo, a graça, a comunhão restaurada, a vida. Mas é preciso ser humilde, é preciso ser cachorro morto. Agora eu pergunto, para que serve um cachorro morto? Me diga. Para que serve um cão morto? Ou você chuta aquela miséria de lado, mas para que serve um cachorro morto? E aliás, o termo cão morto, eu fui pesquisar isso, é uma das expressões mais desprezíveis no judaísmo. Quando uma pessoa quer falar algo tão desprezível, como ela se sente num estado tão miserável, tanto miserável, eu sou um cachorro morto. Então entendam que para se prostrar e adorar o menino que nasceu lá e segui-lo como Cristo da nossa vida, eu tenho que ser um cachorro morto. Porque se eu não for cachorro morto, eu vou virar um crente pitbull. E crente pitbull morde. Crente pitbull ataca. Crente pitbull diz que não tem sangue de barata. Já pula logo para morder. E na Bíblia fala assim, que tinha uns cachorrinhos assim. Tinha a igreja que Paulo fala que estava nessa situação. Não usa o nome pitbull. Mas está lá, eu sei que aí tem uns cachorros que estão se mordendo um ao outro. Eu anotei uma coisa aqui interessante. Eu citei Provérbios 29, 23, mas em Provérbios capítulo 18, verso 12, a Bíblia diz que a humildade, ela abre caminho para a honra. Mas isso é bíblico. O que a palavra de Deus diz? Todo aquele que se humilhar, será honrado, será exaltado. Irmãos, não existe, assim como nós temos um binômio, oração e Bíblia, Bíblia e oração, como consequência disso tem outro binômio, que é o que eu estou falando. Um aqui é a humildade, é a teologia da bacia. E Mefibosete e Davi usaram a teologia da bacia, em outras palavras, espiritualmente, um lavou o pé do outro.
E depois, lá na frente, esse Ziba ainda tentou jogar Mefibosete contra Davi. E Mefibosete, quando Absalão se revoltou, e Davi perguntou, ué, por que Mefibosete não saiu de Jerusalém comigo? Ele disse, eu podia sair, olha meus pés, olha a minha situação, eu não quero nada de ti não, eu só quero olhar o teu rosto, ó rei, porque olhar para o teu rosto é como olhar para um rosto de um anjo de Deus. E o rei então ficou com Mefibosete lá. Eu não quero minhas posses, eu não quero nada, eu quero olhar para o teu rosto, ó rei. Cão morto não procura só os seus interesses, não. Cão morto procura os interesses dos outros também. Cão morto pede a Deus e luta com Deus, como uma luta em Peniel lá, como Jacó. Ensina-me a crucificar minha carne, porque quando essa desgraça desce da cruz, os irmãos sabem o que acontece. Então Mefibosete acabou honrado. Veja só os versos 9, 11 e 13 lá do capítulo de Samuel 9, 2 Samuel 9. Veja o verso 9, o que diz? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor, quer dizer, dei a Mefibosete. E agora veja os versos 11 a 13, para não ir muito longe. Então disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim eu farei. Comeu, pois, Mefibosete, olha aí, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei, porque era cão morto, e Davi colocou ele na mesa porque era outro cão morto. Quando as coisas são resolvidas entre dois cães mortos, voltamos à presença do rei, sentamos à mesa do rei, e temos condições de invocar o rei. Olha o verso 12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Só cão morto serve para comer à mesa do rei. E aqui quero terminar, irmãos, propondo o seguinte, qual é a proposição? Qual é a aplicação desse item primeiro aqui? Primeiro, verso 8 já diz tudo, sou eu um cão morto? Então olha, quem são os cães mortos? São crentes que buscam andar com o coração quebrantado e humilde diante de Deus. E esses cães mortos, agora você vai lá para aquela passagem, eu não vou ler toda, eu vou só contar aqui, porque nós já conhecemos. Agora você veja o que acontece. Esses crentes são mortos, de cães mortos, são chamados de grande fé. Esse Jesus chamou de grande fé. E querem um exemplo? Aquela mulher cananeia. Olha lá em Mateus capítulo 15, 26 a 28. Aquela mulher vinha atrás gritando, Senhor, a minha filha está endemoniada, salva, minha filha está terrivelmente endemoniada. Era uma ninhada de demônios. Era uma ninhada de endemoniada. E Jesus ia andando. E os discípulos já estavam ligeiramente, mas ele sabia por que ele ia andando e fingia, ou não fingia, não. Deixava para a hora certa. E ele foi andando e a mulher dava a impressão que ela gritava e ele não escutava. E os discípulos, ô Senhor, despede ela em paz, está gritando atrás da gente. Até que Jesus disse, que queres, mulher? Não sabes que não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinhos? Porque naquela época era uma referência aos gentios. Eu não posso pegar o pão dos judeus e dar para os gentios. Não posso pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinhos. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, ele conhecia o coração daquela mulher. E era para dar uma lição aos judeus que estavam circundando e ao mesmo tempo aos seus discípulos. E a mulher disse, Senhor, eu sei, mas eu também sei que cachorrinho come migalha que cai da mesa dos seus senhores. E eu só quero uma migalha. E a passagem termina com Jesus dizendo, ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua filha está libertada. Entende, irmãos? Para ser crente de grande fé, você tem que se admitir cachorro.
mas cachorro morto, como Davi e Mefibosete. Porque se você não for um cachorro morto, veja lá o que Paulo escreveu, Gálatas 5,15. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cão morto é isso aí, ó. Aliás, o cão vivo é isso aí. Cão vivo briga. Cão vivo é pitbull, vão brigando, aí a gente pode até os dois acabarem juntos ali, mortos. E se tratando de vida cristã, cães vivos que se mordem um ao outro, sim, espiritualmente, um vai matando o outro. Estão morrendo espiritualmente. Confesso, 31 anos de ordenação pastoral tem sido um dos maiores problemas que eu tenho encontrado no meu ministério. 31 anos, desde o dia que coloquei o pé naquele meu gabinete lá em Santos, comecei a entender o problema, a gravidade que era isso. Seja um cão morto, meu irmão. Seja um cão morto. Porque se for cão vivo, você não está tendo intimidade com a participação na mesa do rei. Principalmente com o rei. E para terminar, a segunda teologia, aí é um binômio. Eu disse que Bíblia e oração é um binômio. Esse binômio traz humildade e traz o segundo e último binômio. A última parte, que eu chamo de a teologia dos 70 vezes 7. A teologia dos 70 vezes 7. Porque só entende a teologia dos 70 vezes 7 que é cachorro morto. Quem é cachorro morto entende o que é 70 vezes 7. Veja lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Ah, Pedro já estava tranquilo aí, ó. Até 7 vezes, como quem diz. Posso fazer. O que Pedro não esperava é que Jesus disse: ô Pedro, olha aí. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes. Por que 7? 7 é um número perfeito. 7 é um número que significa perfeição. Então eu entendo que, porque Jesus falou 70 vezes 7, multiplicou o número da perfeição pelos 10 mandamentos que mostram uma lei perfeita. A lei é perfeita. E tanto é perfeita que nós não conseguimos cumpri-la. Então Jesus multiplicou 7 vezes do perfeito por 10 da lei perfeita, deu 70 e falou 70 vezes 7. 490, bem, mas o que significa isso? Bem, 490 vezes significa que o perdão é indeterminado, é sempre. O perdão é sempre. Perdão é sempre. E se você chegar a perdoar 490 vezes, pode crer, você já aprendeu tanto perdão que já faz parte desse ministério, de saber pedir perdão e saber perdoar. Então, queridos, aqui nessa pérola do perdão, da teologia dos 70 vezes 7, significa não há limites para o perdão. A glória do crente que é cordato, sensato, prudente, é perdoar. Veja o que Salomão escreveu, 19:11 de Provérbios. Veja lá, Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Eu não sei se você entendeu o que eu falei agora, mas torne a ler na sua Bíblia aí, ó. Está com a Bíblia aberta? Leia aí. Leia aí, ó. Vê o que diz aqui. A discrição do homem. Quer dizer, discrição faz parte de sensatez, pessoa cordata. Então a sensatez do homem o torna longânimo, de ânimo longo, fruto do Espírito, longanimidade. Intimidade com Deus é que faz o longânimo. Luta em oração é que nasce o longânimo. Vida cristã é que nasce o longânimo.
Não é falar versículo de cor, não é participar só do culto, não. Não é uma linha religiosa. Vida longânima é fruto de uma gestação mesmo. Pedir a Deus graça, porque envolve carne crucificada. A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar injúrias. Meus irmãos, vocês têm essa glória aqui? Vocês estão perdoando injúrias? Eu fico pensando, será que nessa igreja, todos aqui podem dizer, pastor, aqui eu tenho comunhão com todos, tenho comunhão com todos da minha família, tenho comunhão com meus amigos, tenho comunhão, olha pastor, estou livre. Ou você tem um ranço nesse coração aí? E depois vem cantar aqui. Ou canta aí. Ou então recita o Salmo 23. Tem a Bíblia no Salmo 91 aberta. Irmãos, o assunto é sério. Humildade não anda separado de perdão. Porque a humildade leva o crente a pedir perdão. E a humildade de coração leva o crente a perdoar. Cachorro morto com cachorro morto. Aí vai parar na mesa do rei. Vai parar na mesa do rei. Já me falaram aqui, falo mesmo. Já me falaram aqui que em determinadas reuniões de oração aqui, um senta no canto, outro senta no outro. Isso é brincar de crente. Isso é brincar de crente. Será que tem marido dormindo em quarto separado aqui porque está brigado com a mulher? Será que tem marido e mulher aqui que não se falam? Filhos que não falam com os pais? Pais que não falam com os filhos? Será que tem irmãos em Cristo aqui que não se falam? Vocês se lembram num caso que eu contei aqui, e eu tenho autoridade dela para falar, eu tenho autorização do casal ali para falar. Quando dois irmãos, o mais novo morreu, e ele estava brigado com o do meio. E quando o mais novo morreu, o do meio pôs a mão na cabeça e gritou: por que eu não fiz as pazes com meu irmão? Por que eu não fiz as pazes com meu irmão? E isso até hoje tem atormentado esse rapaz. Até hoje tem atormentado esse rapaz, é isso. Meus queridos, a glória do crente é perdoar. E termino. Já contei essa história aqui há alguns anos. E me toca muito contar essa história. E nas conferências que eu faço, quando possível, relembro essa história. Aqui tem anos que eu contei isso, tem anos. E eu digo que tem alguma coisa ligada conosco, porque aconteceu na minha cidade, a conversão desse homem. E o professor da classe do meu pai foi quem ganhou esse homem para Cristo. E o professor, que era da classe do meu pai, da escola dominical, era um homem que não sabia ler, veio do cangaço, e aprendeu a ler a Bíblia sozinho, milagre. O homem aprendeu a ler a Bíblia sozinho, um milagre. A Bíblia, sozinho. Tornou-se professor da escola dominical na primeira igreja de Santos. Eu me lembro bem dele. E esse homem aqui, Francisco Ferreira, que era um cangaceiro, do bando de Silvino, aqui, que rodeou Bahia e outros estados aqui do Nordeste, se converteu lá em Santos, se tornou professor da escola dominical, e nisso, lá em Santos, tinha fugido um, chamado Narciso Lemos, que tinha matado um espanhol na rede ferroviária, fugiu para a Bahia, ainda pegou o Francisco Ferreira aqui. Francisco Ferreira estava deixando o bando, quando esse Narciso Lemos encontrou com ele aqui, e ainda conheceram-se um pouco, e Francisco Ferreira foi para Santos, e Lemos ficou aqui na Bahia, querendo entrar no bando de Silvino. Enquanto um saiu, o outro queria entrar. E um dia disseram para ele: olha, Narciso Lemos, o bando de Silvino vai estar nesse lugar aqui. Ele disse: eu vou entrar no bando. Você é louco, moleque? Tinha 17 anos ele. Você é louco? Você vai se meter com um cangaceiro? Eles vão te passar bala, vão te fazer um chuveiro. Eu quero pertencer ao bando de Silvino e vou pertencer. Colocou uma arma aqui, pôs a blusa por cima da arma. O bando de Silvino chegou.
E Narciso Lemos vai bem para frente do bando. E Silvino olhou para ele e disse: o que tu quer aqui, pirralho? Ele disse: eu quero entrar no bando. Tu não vai entrar não, tu vai para o inferno hoje. Quando o Silvino ameaçou pegar o revólver, Narciso Lemos já estava com o revólver apontado para ele. E disse: me mata, desgraçado, vamos dois para o inferno. Aí os cangaceiros desceram: vem em cima de mim, porque eu e o teu chefe vamos para o inferno. Eu mato ele e vocês me matam. E eu me encontro com o Silvino no inferno. O Silvino disse: calma aí, calma, que eu quero esse cabra. Esse cabra é valente, eu quero ele. Assim, Narciso Lemos entrou no bando de Silvino. Logo, pouco tempo, já era o segundo homem forte do bando. Aí foi roubo, assalto, aquela vida de cangaço, só estou resumindo, para chegar no final. Assaltaram numa fazenda chamada Zumbi, lá em Recife. Assaltaram um caminhão. O caminhão estava cheio de bebida estrangeira, que era para os padres. Iam levar bebida estrangeira para os padres. Os cangaceiros souberam, pegaram o caminhão lá na fazenda Zumbi, levaram o caminhão. Aí foi aquela farra, bebida estrangeira para tudo quanto era lado, bebiam vinho, aquela coisa toda. Mas a polícia, eles bebendo, porque vai beber um caminhão não era fácil, tinha que beber, foi bebendo, aquela farra toda. A polícia soube descobrir o lugar onde eles estavam. E quando a polícia chegou lá, foi metralhando, morreu o cangaceiro, Narciso foi baleado, mas escapou. E depois o pouco do bando que conseguiu escapar, se arregimentou novamente, e a pergunta era uma só: como é que descobriram onde nós estávamos? Aí Narciso disse: escuta, não foi na fazenda Zumbi que nós assaltamos? Foi. Então foi alguém de lá. Alguém de lá falou que fomos nós. E deve ter entregado a pista para a polícia, e eles nos seguiram até aqui. Aí Silvino diz: já sabe o que tem que fazer. E Narciso diz: deixa comigo, pois eu vou matar aquele cabra daquele fazendeiro. E foi, chegou na fazenda. O fazendeiro se chamava João Caboclo da Silva. Estava tomando banho no rio, brincando com suas filhas. E não teve jeito. Narciso Lemos disse para ele: e aí? Foi tu que nos dedurou, né? Foi tu que nos entregou, né? E o fazendeiro disse: não, eu não sei de nada. Não, foi você sim. E a menininha começou a chorar. E não teve jeito. Narciso Lemos disparou a espingarda e matou ali João Caboclo, na frente das suas filhas. Fugiu, o cerco apertou, agora por causa da morte do fazendeiro, até que ele foi obrigado a fugir para Santos. Voltou para Santos. E lá um dia, fazendo um lanche numa pastelaria, Francisco Ferreira, que já estava convertido, passou pela porta e reconheceu ele dentro da lanchonete lá, comendo lá o seu lanche, o seu pastel. E chegou por trás dele e bateu aqui no ombro. Narciso, ele já pulou, já com a mão na arma. Calma. Sou eu, Ferreira. Ferreira, é tu? Ô cabra, tu tá diferente. Por que tu tá com essa cara diferente? Ah, era o que o Ferreira queria. A pergunta dele é o que o Ferreira queria. Ferreira disse: ô Narciso, minha vida mudou. E começou a falar, e o Narciso disse: sabe de uma coisa, Ferreira está muito santo para mim. Eu vou passar fogo em Ferreira. Marcaram um encontro na primeira igreja de Santos. Narciso foi com a arma aqui dentro, colocou uma capa e disse: terminando o culto, quando aquele povo estiver cantando lá, eu vou passar fogo no Ferreira. Ah, mas a palavra é uma espada. TC, se não me engano é o TC Begme, pregando, falando, um homem ungido de Deus. E o Narciso, escutando e ao mesmo tempo olhando para o Ferreira, escutando, olhando para o Ferreira, escutando. Aí teve uma hora na mensagem que o pastor disse aquele versículo:
sobre quem essa pedra cair, vai ficar esmagado que nem pó. Aí o Narciso disse: eu não quero essa pedra passando em cima de mim, não. Terminou o culto, ele falou: Ferreira, está vendo aqui? Eu vim te matar. Mas Jesus Cristo achou meu coração. Entregou a arma, se tornou um crente, batizado por T.C. Begby, e depois foi viver a vida, foi ganhar a vida vendendo Bíblia, foi ser comportor. Aí andou rodando pelo Brasil, os anos foram se passando. Aí chegou a década de 60, Convenção Batista Brasileira, Rio de Janeiro, se não me engano. Eurídice de Queiroz fala, prega, e apresenta: olha, aqui embaixo na convenção, nós temos um ex-cangaceiro, um homem que andou pelo Nordeste, infernizando o Nordeste, e hoje é uma ovelha, hoje ele vende Bíblia. E eu estou escrevendo um livro sobre a vida dele, está aqui xerocado. Terminando, os irmãos querendo conhecer lá quem era o cangaceiro e quem é hoje, está lá, poder do Evangelho. Isso é milagre! Milagre. Aí, terminou, o povo desceu, foram abraçar ele, aquela coisa toda, e uma senhora ficou à parte, esperando que a multidão conversasse com ele. Está aqui a foto da mulher. Essa mulher, ela foi colega do pastor Gerson Rocha, lá na igreja batista do Catumbi, no Rio de Janeiro, quando o pastor Gerson Rocha era membro dela, e conheceu ela, essa mulher. Meus amados, naquele momento, quando todo mundo se afastou, ela se aproximou dele e disse: irmão, o irmão é do norte, é? Ele disse: não, sou de Santos, mas fiz a minha trajetória no Nordeste. A senhora é do Nordeste? Sou. E de que lugar a senhora? Recife. Recife? Recife. Aí ele já ficou meio... E a mulher conversando: Recife, nasci ali, e ali tive uma grande tristeza na minha vida. E a mulher começou a chorar. Ele já estava, quando ela falou isso, Recife, tive uma grande tristeza na minha vida em Recife. Ela começou a chorar e ele disse: a senhora está chorando por quê? Aí ele já estava chorando junto. Ela disse: eu choro porque meu pai foi assassinado lá numa fazenda em Recife. E Narciso Lemos, nessas alturas, só podia perguntar: qual é o nome da fazenda? E ela disse: na Fazenda Zumbi. Narciso Lemos disse: minha irmã, fui eu que matei seu pai. A mulher deu um passo para trás, está escrito aqui, ó. Ela deu um passo para trás. Aí já as pessoas que estavam perto, alguns pastores já chegaram e começaram a orar. Aí as palavras de Narciso Lemos foram essas: irmã, eu estava na mão de Satanás, eu era um incrédulo, o diabo dominava a minha vida. Agora eu lhe peço, pelo sangue de Jesus Cristo, minha irmã, eu não posso restituir a vida do seu pai, mas eu posso lhe pedir perdão. Me perdoe, irmã, me perdoe. E os pastores orando, aquele silêncio. De repente essa irmã aqui, Sebastiana Caboclo da Silva, que não é melhor que ninguém, mas foi uma serva de Deus, uma serva de Deus, e a Bíblia diz que no Senhor nós fazemos proezas, é que saindo na força do Senhor, nós conseguimos coisas que a carne não consegue. Então essa mulher disse: irmão Narciso, se o sangue de Jesus Cristo me perdoou um dia, quem sou eu para não perdoar o irmão? E quando ela abriu o braço, Narciso Lemos voou em cima dela. Aí se abraçaram. Aí foi uma comoção geral. Aí se abraçaram.
Narciso Lemos beijou aquela senhora, ela beijou ele, e se abraçaram, e ali houve cânticos, e orações, e alegria, e naquela época, saudosa memória, o poeta Mário Barreto França escreveu uma poesia muito linda, cujo último verso da poesia diz assim: os milagres do Evangelho hão de sempre aparecer, restaurando o moço ou o velho no caminho do dever. Os corações sofredores, a alma dos pecadores, hão de achar sempre essa cruz, mansão de fé salvadora, que se alteia acolhedora no Calvário de Jesus. Amém? No Calvário de Jesus, irmão. Será que essa mulher podia fazer isso sozinha na carne? A carne pede vingança. A carne é olho por olho, dente por dente. Mas na cruz, que se levanta acolhedora, nós podemos dar perdão e podemos receber o perdão. Que Deus nosso Senhor nos faça entender. Pérolas do Natal, do avivamento. Humildade e perdão. Perdão e humildade. Uma não anda separada da outra, assim como a Bíblia não anda separada da oração, nem a oração da Bíblia. Nessa manhã, meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer um apelo aqui. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Pode ficar tranquilo, não vou pedir para ninguém vir na frente. Mas eu anotei uma expressão de um pastor citado por Charles Swindoll num livro dele, O Despontar da Graça. Ele citou esse pastor. Esse pastor disse o seguinte: a profunda convicção de total nulidade é a graça mais embelezadora que tem. Entenderam? A nossa profunda convicção de que nós somos nulos, nada do nada, vermes. Essa é a parte mais embelezadora da graça. E por não ser nada, vejam o que Deus fez por nós. Graça. Agora, pedir perdão para o irmão, ser perdoado por um irmão, olhe para a cruz, olhe para o estábulo, e você obterá honra. Você obterá honra. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, eu vou pedir que todos fiquem em pé. Nós vamos terminar. E vou terminar de uma maneira diferente. Nós estamos chegando já, nos aproximando da comemoração do Natal. Meus irmãos, não tenham pressa não. Olhe, o que eu vou falar aqui não significa que você vai sair do seu lugar. Não, mas vamos aproveitar essa situação. Eu realmente gostaria, eu já fiz isso aqui 2 vezes. Vou fazer a 3ª, porque eu senti liberdade enquanto preparava essa mensagem. Eu senti liberdade de Deus, por isso que eu coloquei os avisos no meio. Irmãos, nós vamos fazer uma oração, uma pequena oração. Primeiro silenciosa. Pedir: Senhor, me dá coragem. Faz de mim um cão morto. Um cão morto. Você vai pedir isso aí agora. E segundo, irmão, você vai pedir: Senhor, se eu preciso pedir perdão a alguém, que eu vá na tua força. Se o irmão não for perdoado, é porque o outro ainda ficou na carne, mas o irmão fez a sua parte. Agora, duvido que 2 cães mortos não se acertem. Mas eu não quero dizer que isso tem que acontecer isoladamente. Não, eu vou dar uma oportunidade geral aqui. Em que sentido? Ô irmãos, nós vamos terminar o culto, e quando nós terminarmos o culto, quando eu disser amém na oração, olha, independente se tem problema ou não, com quem estiver do seu lado aí, seja o que for, seria bom
pais abraçando o filho, marido abraçando a esposa, esposa, marido. Nós vamos dar um abraço gostoso aqui. Não tenha pressa não, vamos dar um abraço gostoso nos nossos irmãos aqui. E sabe o que significa esse abraço? Significa que nós estamos dizendo: Jesus, obrigado pelo sangue que correu na cruz do Calvário e me perdoou de todo pecado. Amém? Jesus, obrigado pelo sangue que rolou na cruz do Calvário e perdoou meu pecado. É isso que o nosso abraço vai dizer. Agora, caso alguém possa aproveitar essa situação para também abraçar e consertar, faça isso, porque cão vivo morde e cão morto está na mesa do rei, está na face do rei, está diante do rei. Silenciosamente orem agora, cabeças curvadas, orem, faça a sua oração silenciosa. Senhor, terminamos esse culto e pedimos ao Senhor que faça o que nenhum de nós pode fazer aqui, só o Teu Espírito, e que esses abraços que serão trocados aqui, recebe, meu Pai, como a gratidão daqueles miseráveis pecadores nulos, mas que foram perdoados pelo sangue do Teu Filho. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Abracem-se, irmãos. Olha aí, abrace. Dê um abraço gostoso no seu irmão aí. Cristo, obrigado, Jesus. O sangue do Teu Filho me comprou.